meus queridos irmãos? Tudo bem com vocês? A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Quero aqui externar minha gratidão a Deus pela vida do nosso bispo, da nossa liderança, bispo Samuel Ferreira, nossa bispa Keila Ferreira, também nosso pastor, presidente deste campo de trabalho, pastor Paulo Cardoso, pastor Lourdes Cardoso, Os nossos líderes que carecem tanto das nossas orações. Louvar a Deus também por essa igreja linda, bonita, pela vida dos digníssimos pastores que aqui na tribuna estão conosco, pastor Mateus, de Jardim Brasília, o pastor pastor Gustavo, ali da Vila Aparecida, nosso irmão que representa ali uma igreja da nossa Regional 4 também, o pastor Alex, nosso obreiro, que está representando ele. Deus abençoe o senhor, deixa um abraço, pastor Alex, e os obreiros da casa, e todos os irmãos aqui desta igreja, as irmãs da CIB, Deus abençoe vocês, prazer vê-las aqui nessa noite. Pastor Regis, esse moreno forte, abençoado, Deus abençoe, louva a Deus pela vida do senhor. Tenho certeza que a igreja está em muitas boas mãos. O Tyson, o Tyson está ali no colo da digníssima esposa do pastor Regis, Tyson tem uma história, O pastor já me contou da história do Tyson, querido, Deus abençoe essa família e todos os demais irmãos. Dizer para os irmãos que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Ele, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossos irmãos lá de São Paulo, esse moço bonito, elegante, esse cantor, nosso irmão aí, bonito, elegante, ele subiu aqui todo elegante, mas humilde, gente boa, humilde demais. Só é mãe e os irmãos que ali o acompanham, Deus abençoe vocês. Vamos conhecer esse moço aí. Vai voltar mais para Santa Bárbara, pastor? Se você quiser, graças a Deus. E é um fazeirão, só falta, pastor Gustavo, estava comentando aí, só falta sair. Jesus, que voz pequenininho assim. Imagina quando tiver a sua mocidade, adulto, vai estar melhor ainda, vai amadurecendo. Mas irmãos, eu estava, pastor Regis, e um breve comentário, nós já vamos ler a palavra, que esse é o objetivo principal. Mas eu estava, quando eu cheguei aqui, me assentei aqui, eu estava passando um filme para minha cabeça, estava olhando para o teto, para as paredes, olhando para esse púlpito, olhando para essas cadeiras, para essa bateria MRV bonita, esse teclado Roland G9. Eu estava me lembrando há dezenas de anos atrás, Quando eu passava por esta rua aqui, eu passava mais na avenida e eu via que esta igreja aqui estava alugando. E eu orava muito por ela: Senhor, me prepara para eu alugar essa igreja. Mas na época, 2008, 2007, não era fácil. E essa igreja é uma igreja, você vê que é uma igreja bonita, uma igreja formada, bonita. Enfim, resumindo para os irmãos, Deus nos concedeu a graça, ficamos aqui por 5 anos, e podemos compartilhar nesse lugar grandes coisas da parte de Deus. E a gente observa que realmente Deus é o dono da obra, Porque passou-se anos e anos e esta porta continua aberta para a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estas cadeiras continuam sendo usadas, e para que irmãos que aqui se assentem nela glorifiquem aquele que vive e reina para todos sempre. O nome do Senhor está sendo glorificado nesse lugar, e isso é o mais importante de tudo, em nome de Jesus, E muitas lembranças boas nesse lugar. Essa igreja é uma bênção, muitas lembranças boas. Eu acho que na minha época aqui, até o presbítero Neilton com a missionária Sandra tiveram a oportunidade de vir cantar aqui. Eu acho, eu me lembro assim, eu conheço esses irmãos há muitos anos, e
Tem uma história bonita essa igreja, né? Pastor Jairo, Deus abençoe a tua vida também, filho, em nome de Jesus. Irmãos, vamos colocar de pé, em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Abra comigo a palavra do Senhor nesse tema bonito que o Senhor, o Espírito Santo colocou no coração do pastor de toda a igreja, né? Plantando união, colhendo milagres. Esta é uma frase absolutamente verdadeira, é uma frase que traz um resultado magnífico, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 47. Vamos ler um versículo da palavra do Senhor. Glórias a Deus. O pastor Rez já fez essa leitura no início, portanto nós vamos só ler o último versículo aí. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Podem tomar os teus assentos, filhos. Querido Deus, Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Tua é a obra, teu é o reino, teu nome seja glorificado. Que esta palavra venha proporcionar o louvor ao Senhor e a edificação necessária para mim e para os meus irmãos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, esse texto ele vem enfatizar aqui aquilo que o versículo 42 em diante narra para a gente, e chegando no versículo de número 47, Lucas ele vem aqui trazer e deixar explanado e deixar assim diante de todos os leitores, né, desta palavra bendita, e que Deus acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Nós entendemos, compreendemos perfeitamente que quem faz a obra é Deus, quem realiza a obra é Deus, quem proporciona o resultado é Deus, quem proporciona a bênção é Deus, quem realiza o milagre é Deus. Ele é que tem todo o poder e toda a autoridade. Quando assim o seu povo ele vive diante de uma maneira adequada, diante de um comportamento baseado nas escrituras sagradas, fazendo com que esta escritura não seja somente amada do coração deste ouvinte, mas seja colocada em prática, ele contempla a glória, o poder, a virtude de Deus, o milagre de Deus, a bênção de Deus. A igreja e Atos dos Apóstolos mostra uma igreja que estava se desenvolvendo de uma forma extraordinária e de uma maneira linda, de uma maneira maravilhosa, irmãos. A operação do Espírito Santo naquele lugar era magnífico, era extraordinário. Mas eu pergunto para você, por que a igreja que nós lemos, que nós encontramos, que nós estudamos em Atos dos Apóstolos, contempla coisas extraordinárias, contempla coisas que aos olhos humanos são incompreensíveis, contempla coisas dos céus, milagres lindos, contempla coisas sobrenaturais? Resumindo para os irmãos, por quê? Porque havia um povo que fazia parte daquela igreja, que estava aceitando o Evangelho de Cristo, depois da igreja receber aquela graça, o poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que era a festa, uma das 7 festas dos judeus, que era comemorada 50 dias após a Páscoa, onde todos nós sabemos que a Bíblia vai nos dizer ali no capítulo 2 que o Espírito Santo encheu todos aqueles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E aqueles que estavam na cidade, em Jerusalém, que estavam naquele lugar, estavam em volta, estavam visitando, começaram a se perguntar um para o outro: o que é que acontece? Estão bêbados? Estão cheios de mosto? Outros diziam: estão cheios de Deus. Havia-se uma falta de entendimento daquele mover espiritual. Pedro então toma a palavra e começa a dizer para eles: varões, isto que vocês estão vendo é aquilo que a profecia declarava,
É aquilo que o profeta declarava, que nos últimos dias o Deus Criador derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, e haveria um mover extraordinário e lindo no meio do seu povo. E a Bíblia vai nos dizer que muitos aceitaram aquela palavra, e Pedro não só trouxe, mas trouxe vários ensinamentos. A Bíblia vai dizer também no capítulo 2, antes do versículo 42, 43, 44, que narra ali o posicionamento da igreja. A Bíblia vai dizer que Pedro os exortava e os ensinava muito acerca de Cristo, e eles se converteram, eles se arrependeram dos seus pecados. Após a anúncia de Pedro, o que vocês precisam fazer? Quando eles perguntaram, diante de toda essa explanação que você deu para nós, o que precisamos fazer? Pedro se vira para eles e diz: olha, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Estes irmãos, então, estes crentes novos que estavam formando aquela igreja, que começaram a se desenvolver ali em Jerusalém, diante de um momento de muita perseguição, irmãos, eles começaram a ter um posicionamento lindo, extraordinário, maravilhoso, que quando assim fazemos, traz um resultado magnífico. Lucas, o autor de Atos, também o autor do terceiro evangelho, Lucas, Atos dos Apóstolos, é a continuação de Lucas, podemos dizer assim, irmãos. Lucas foi um evangelista que ele não contemplou com os seus olhos naturais Jesus, mas ele buscou informação, ele foi atrás de muitos personagens da história bíblica, e ele fez um estudo minucioso, e começa no terceiro evangelho anunciando o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, começa falando acerca dos caminhos de Cristo, começa falando acerca do ministério de Jesus, dos feitos de Jesus, começa a narrar das maravilhas que Deus fez através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele narra a prisão de Cristo, ele narra a crucificação de Cristo, ele narra por detalhes pormenores, irmãos, a ressurreição de Cristo. Ele dá detalhes minuciosos, e em Atos dos Apóstolos podemos ver que é uma continuação. Lucas ele traz ali agora aquilo que a igreja estava vivenciando, aquilo que a igreja estava experimentando de espiritual da parte de Deus. E Lucas então ele começa a trazer aqueles irmãos, por que é que eles estavam vivenciando momentos extraordinários. A Bíblia vai dizer, versículo de número 42, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqueles irmãos que se converteram a Cristo, eles tiveram um posicionamento, uma atitude de dar crédito aos ensinamentos dos apóstolos. Perseveravam, eles davam valor, eles ouviam a palavra, eles davam aquela atenção devida para a palavra, e eles perseveravam. É uma atitude de insistência, é uma atitude de permanecer leal, é uma atitude de permanecer firme naquilo que está aprendendo, naquilo que está sendo colocado diante dele, é uma atitude de aceitar e de se esforçar para continuar firme. Irmãos, o primeiro recado que eu trago para você nessa noite, quer contemplar o milagre de Deus, quer viver coisas extraordinárias na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, continua perseverando nessa fé, continua perseverando, porque para nós não tem outro lugar a não ser diante do Senhor, a não ser na presença do Senhor, a não ser glorificando o Senhor. Nós somos chamados para glorificar, para exaltar, para louvar e para servir a Deus. Continua firme louvando ao Senhor, continua declarando aonde Deus te colocar, que Ele é santo, que Ele é Senhor, que Ele é poderoso. Não deixe de adorá-lo em todo tempo. O nosso Deus é digno de ser adorado. Irmãos, estamos vivendo dias extremamente difíceis no meio da igreja, dias extremamente complicados no meio da igreja. Queremos
e precisamos ver coisas grandes da parte de Deus. Todos nós queremos ver as nossas igrejas, queremos ver os nossos irmãos bem, saudáveis, queremos contemplar o espiritual, queremos contemplar o extraordinário de Deus. Mas, irmãos, tem faltado no nosso meio essa atitude de perseverança, essa atitude de não desistir, de insistir, de continuar cavando, de continuar andando, de continuar caminhando, de continuar nessa atitude, de continuar nessa atitude de servir ao Senhor. A Bíblia vai dizer, Abacuque capítulo 2, versículo número 4: o justo, pois, viverá da fé. Romanos 1,17, são 4 vezes na Bíblia que nós vemos de Gênesis a Apocalipse esse versículo sendo anunciado nas Escrituras. Em Romanos 1,17, o justo viverá da fé. O autor, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas 3,11, o justo, este viverá da fé. O autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, no capítulo 10, versículo número 38, ele diz: o justo viverá pela fé. Sabe, irmãos, nós precisamos continuar pela fé. Eu não estou vendo, mas eu creio. Isto é perseverar. Eu ainda não estou contemplando com os meus olhos naturais, mas eu acredito plenamente. Isso é perseverar. Eu estou vendo a luta, a prova, o desafio, mas eu vou continuar louvando Ele, adorando Ele, declarando que Ele é santo, 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 porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Perseverar na fé, perseverar em adorá-lo, perseverar em segui-lo. A palavra perseverar traz o sentido, e no original é ensino. Perseverar na doutrina. Eles insistiam no ensino. Doutrina e ensino dos apóstolos. Como nós, igreja, precisamos dar atenção devida para esse livro sagrado, irmãos. Nós temos buscado uma porção de coisas nos dias de hoje como igreja do Senhor, mas pouco temos parado para estudar, poucos temos parado para meditar, poucos temos parado para folhear Bíblia, poucos temos parado para no nosso cantinho, na nossa casa, no nosso quarto, em a sala, no cantinho que você preferir, abrir o texto sagrado e estudar, e meditar, e perseverar nessa sagrada Escritura, na palavra do Senhor, que traz um resultado tão grande para nós. Queridos irmãos, como estamos precisando perseverar em lutar contra o pecado. Estamos vivendo dias que a igreja corre desesperadamente atrás das bênçãos e se esquece de se santificar. Eu quero perseverar em permanecer santo, em me santificar. Eu quero perseverar em lutar contra o pecado. Hoje nós precisamos lutar, precisamos continuamente, todos os dias da nossa vida, quando levantamos e até dormimos, continuamos dizendo: não, isto eu não quero, isto não é para mim. Eu creio na palavra e os mandamentos do meu Deus, e as orientações do meu Deus, e as admoestações do meu Deus, é que eu quero para a minha vida. Fugir da aparência do mal. Nós temos que perseverar em fugir da aparência do mal. Hoje a igreja não tem tido essa vigilância, irmãos. A igreja precisa ter esse entendimento. Quando nós observamos a palavra, observamos Atos dos Apóstolos, nós vemos Lucas declarar daqueles irmãos que aceitaram a Cristo, eles estavam unânimes no só propósito, no só espírito, no só desejo, no só coração. Nós não temos tempo para explanar tudo isso, mas eles viviam de uma maneira unânime, perseverando. Eu amo a palavra, eu amo o ensinamento, eu quero viver isto, eu quero colocar em prática. Irmãos, perseverar na doutrina não é somente olhar e ver belos versículos, belas histórias e ficar emocionado e até muitas das vezes derramar lágrimas por causa das histórias contadas para nós ou lidas por nós. Mas perseverar na doutrina é colocar em prática a doutrina, é não desistir de estar guardando e colocando em prática. Tem uma razão, irmão, para que os milagres acontecessem de uma forma extraordinária no meio daquela igreja de Atos. Eles perseveravam na comunhão. A comunhão é algo tão bonito, irmãos. Eles começaram a fazer reuniões juntos, estavam juntos, cantavam juntos,
permaneciam juntos no templo e também nas casas, tanto no templo como nas casas. Embora em meio àquela perseguição que havia em Jerusalém, dentro da igreja que estava se levantando, existia uma perseguição ferrenha. Mas quando eles não podiam reunir no templo, pastores, eles se reuniam nas casas, em comunhão, e perseveravam no partir do pão, juntos. Perseveravam na comunhão, no partir do pão. Estou resumindo para nós ganharmos tempo. Perseveravam, eles se lembraram da última ceia. Os apóstolos contavam para eles, diziam para eles da última ceia que Jesus fez. Mateus capítulo 26 fala da última ceia, do último jantar, e eles partiam o pão juntos, relembrando a obra redentora da cruz do Calvário. Sabe, irmão, nós precisamos perseverar em adorar ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós há mais de 2000 anos atrás. Precisamos juntos fazer uma linda festa quando vamos participar da Santa Ceia, porque um dia a minha vida foi mudada. Por quê? Mérito meu? Não, porque Deus, pela graça do Senhor, estamos aqui hoje na qualidade de filhos, salvos em Cristo Jesus. Tudo que aconteceu de bom na sua vida, tudo que aconteceu de maravilhoso na tua vida, o perdão, a justificação, o teu nome que está escrito no livro da vida hoje, é por causa da graça, é por causa do Senhor, é por causa de Cristo, que na cruz do Calvário pagou o preço do meu, do seu e do nosso pecado. Eles celebravam isso na comuna do partir do pão. Régias, estamos partindo do pão, relembrando daquilo que Jesus fez por nós. Gustavo, estamos partindo do pão, relembrando daquilo que Jesus fez por nós. Perseveravam no partir do pão. Que lindo, irmão, nós estamos aqui compartilhando. E Lucas, ele narra de uma forma muito bela. Lucas, ele é chamado em Colossenses de médico amado, um grande companheiro de Paulo, que se juntou a Paulo na segunda viagem missionária de Paulo, participou de algumas viagens onde Paulo em algumas cidades pregou o Evangelho. Lucas também esteve presente nos 4 lugares, nas 4 vezes que Paulo foi preso: em Jerusalém, Atos narra isso, Cesareia, 2 vezes em Roma. Lucas sempre foi ali visitar Paulo. E Lucas, a gente percebe que ele foi muito bem ensinado por Paulo. Ele foi muito bem admoestado por Paulo. E ele buscou todas as informações necessárias. Em Atos dos Apóstolos, ele deixa explanado toda essa beleza e pormenores das atitudes, do comportamento do povo. Quantas vezes nós ouvimos perguntas iguais a esta: mas a igreja de Atos, Deus fazia coisas maravilhosas e hoje não faz mais, porque Deus mudou, é outra dispensação? Não, Deus continua o mesmo. A Bíblia vai dizer, e a Bíblia não pode mentir porque ela é fiel, a Bíblia vai dizer: eu, Senhor, sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu, Senhor, não mudo. O problema é que a igreja muda, irmãos. Esse perseverar deles na comunhão, no partir do pão. Se nós tivéssemos tempo para ler mais os versículos 43, 44 e 45, a gente vai ver que eles se compadeciam na comunhão entre um e outro, que eles se amavam entre um e outro, que eles estavam prontos para estender as mãos um para com o outro. A Bíblia vai dizer, missionária Sandra, que lindo isto, que no momento daquela perseguição, que no momento que a igreja se levantou, houve também uma grande perseguição contra a igreja, contra aqueles crentes, e muitos ali perderam seus empregos, muitos ali ficaram em situações de dificuldades, muitos ali ficaram sem pão, e eles olhando a dificuldade do irmão da direita, da esquerda, independente da posição do irmão, eles se compadeciam a ponto de vender as suas propriedades, a ponto de olhar as
suas propriedades, fala: não, eu tenho bastante, eu vou ajudar, eu vou aqui repartir com o meu irmão, eu vou aqui sanar a dificuldade do meu irmão. Era lindo o posicionamento deles, irmãos, era fantástico essa atitude. Imagine se o Espírito Santo não ia fazer coisas espetaculares. Hoje, às vezes, na igreja, nós vemos uma série de comportamentos diferentes desse, né? Inveja, ciúmes. Aqui não, graças a Deus. Nada deu braço, está falando. Mas tantos comportamentos que a gente fala: no meio da igreja tem isso? E perseveravam nas orações. Nós vimos o pastor hoje orando aqui pelos irmãos. Ele disse que muitos irmãos têm sido abençoados, muitos irmãos têm sido curados, muitos irmãos têm sido salvos, porque tem continuado a atitude de perseverar nas orações. Continue orando pelo teu irmão, pela tua irmã, pelo teu pastor. Continue orando uns pelos outros, o irmão da tua direita, da tua esquerda, irmãos, porque isso traz um resultado extraordinário. Eu estou aqui enfatizando estas verdades para os irmãos de uma forma muito simples e objetiva, mas entendível para vocês, para eu completar aqui agora, dizendo para vocês que as nossas atitudes de união, de comunhão, estarmos juntos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo alvo, proporciona coisas grandíssimas e preciosas para nós e para o meio da igreja. Plantando união, colhendo milagres. Uma igreja unida, uma igreja com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, ela experimenta do poder, do mover, da presença e da glória de Deus. O que tem faltado para nós nos dias de hoje, no século 21, esse posicionamento, irmãos. Ninguém é melhor que ninguém, nós somos um em Cristo, somos um corpo de Cristo, estamos dependentes totalmente da cabeça que é Cristo. Eu preciso do pastor, o pastor precisa de mim. Como nós cantamos, somos um só coração, um só corpo, um só povo. Não pode haver indiferenças no nosso meio, tem que haver o mesmo propósito. Ele é digno, ele é merecedor, eu sou somente servo. Ele é digno, ele é merecedor, eu sou somente aquele que está à disposição. Quem fez é ele, quem merece a glória é ele, quem merece o poder é ele, quem merece a honra é ele. Quando aquele coxo da porta formosa foi curado do seu problema, em Atos capítulo 3, muitos começaram a olhar para Pedro, para João assim, e ficaram espantados, e não tiraram os olhos deles, e se aproximaram deles. Pedro chegou e falou: vocês estão olhando para nós? Nós não fizemos nada. Quem fez é ele, Cristo, o Senhor. Irmãos, são 9h10. A Bíblia é muito extraordinária. O salmista ele vai dizer: união. Agora aqui eu resumo toda a mensagem diante do tema que vos foi colocado: plantando união, colhendo milagres. Se Deus, o Espírito Santo colocou isso no coração do pastor e da igreja, sabe por quê? Porque Deus quer que vocês permaneçam unidos e firmes, perseverando na palavra do Senhor, na comunhão, no partir do pão, nas orações, porque fazendo isso, vocês vão colher milagres. A Bíblia vai dizer em Salmo 133: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Às vezes nós não entendemos algumas coisas na nossa vida. Por que nós estamos aqui hoje? Por que está sendo feito esse trabalho, onde todos os departamentos, de uma forma única, compartilham essa noite? Porque o objetivo é agradar ao Senhor, sim ou não? Declarar que Ele é bom,
declarar que a bondade dele tem sido conosco, declarar que ele tem sido maravilhoso e espetacular nas nossas vidas. Sabe, irmãos, aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que realmente faz a diferença, quando nós nos reunimos no culto, qual o objetivo principal deve ser? Cultuar, dar a Ele devida honra, devido culto, devido louvor, a devida adoração. Mas a Bíblia fala que a união, quão suave é que os irmãos vivem união. Deus se agrada quando Ele olha e vê a união. Uma maneira, nós aprendemos 3 coisas aqui em Salmo 133. Primeira coisa que nós aplicamos, quem quer agradar a Deus aqui? Viver em união. Se você não estiver unido com o seu irmão, você não vai agradar a Deus. Não é o que eu estou falando, é a Bíblia. Quão bom é, quão suave é. Ou seja, eu me alegro, eu fico feliz em ver o meu povo unido, eu fico feliz em ver o meu povo intercedendo, orando, ajudando, vivendo, e meu amigo vivendo, com a mão estendida, vivendo em pleno entendimento de que só um é com meu irmão. Aleluia. Quão bom, quão suave é, irmãos. Queremos agradar ao Senhor, não tem outro jeito, temos que viver em união. A igreja tem que estar unida no propósito de fazer a obra, de realizar a obra, de evangelizar, de ganhar almas, porque é o Senhor que vai acrescentar, porque isso agrada ao Senhor. No ambiente em que há a presença da união, que é a união, pacto, que é a união, algo em comum, que é a união, irmãos, ser eu estou unido, eu estou ligado, eu estou fundido, eu sou um com o meu irmão. Igreja tem que ser uma. Por isso que o nosso pastor disse que nós somos uma igreja Santa Bárbara, verdade. Aqui na PDA, onde for, nós somos irmãos em Cristo Jesus. A união é como o orvalho de Hermon que desce sobre a barba, era a barba de Arão. Arão era o irmão mais novo de Moisés, primeiro sacerdote, a Bíblia vai nos dizer, e instituído ali da lei. E todo homem levantado por Deus precisa da graça de Deus, da presença de Deus. Se o Senhor não tiver a presença de Deus, como o Senhor pode cantar, tocar e levar a igreja à adoração? O Senhor tem isto. Por isso que a igreja recebe. O pastor precisa ter a graça, a presença de Deus. E essa graça, essa presença de Deus é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Segunda coisa que eu quero dizer, a união traz a presença do Espírito Santo no meio da igreja. A união é como óleo precioso. Olha como a Bíblia dá detalhes, precioso. Porque aquele óleo que ia descendo sobre a cabeça de Arão, e descia sobre a barba de Arão, e sobre as vestes de Arão, estava representando ali a presença do Espírito Santo, capacitando Arão, fortalecendo Arão, fazendo dele a partir daquele momento um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Era uma outra dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha sobre os homens escolhidos, e a unção do óleo que era colocada no recipiente do chifre de carneiro, quando era derramada sobre a cabeça de Arão, representando a unção do Espírito Santo. O salmista vai dizer: a união, olha que forte é isso, é como óleo precioso. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, irmãos, escute isso, precisamos estar unidos. Tem como alguém ser cheio do Espírito Santo se não é unido com o seu irmão, com a sua irmã? Quero papo com ela, não quero papo com ele. Eu aqui, ele lá. Ela lá, eu aqui. Não aceito isso. Não, para mim não. Para mim chega. Isso não é atitude, não é posicionamento de alguém que é cheio do Espírito Santo. Alguém que é cheio do Espírito Santo, independentemente de qualquer coisa, ele tem a ousadia, a coragem, a disponibilidade de abraçar, de cumprimentar a paz do Senhor, meu irmão.
união é como óleo precioso. É como óleo precioso. Imagine Arão sem a presença do Espírito Santo. Imagine Samuel sem a presença do Espírito Santo. Imagine o profeta sem a presença do Espírito Santo. Imagine eu e você sem a presença do Espírito Santo. O que nos mantém de pé, irmãos, vivos, o que nos mantém respirando, espiritualmente falando, como cristãos, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Como é imprescindível, como é importante, como é fundamental, como é extraordinária a presença do Espírito Santo, que muitas das vezes nós não entendemos, onde nós dizemos: eu não estou aguentando, eu não estou conseguindo, não vou chegar lá. O Espírito Santo diz: vai sim, porque eu sou contigo. O Espírito Santo proporciona o refrigério sobre a nossa vida, e somos fortalecidos, somos levantados, somos restaurados, somos demais, tendo um novo ânimo para continuar. A presença do Espírito Santo é fundamental. Como chama o cantor ali? Rafael. Imagina o Rafael subir no público da igreja sem a presença do Espírito Santo. Pode cantar bonito, pode saber proporcionar o tom na letra da música, mas se tiver a presença do Espírito Santo, tu tem, Rafael. Unidade é fundamental para que o Espírito Santo use, para que o Espírito Santo realize a sua obra. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes nós queremos uma porção de coisas, mas não queremos viver em união. Como vamos colher milagres? Pergunto para o senhor, pastor. Pergunto para os senhores, queridos irmãos. A Bíblia é simples e objetiva, nós é que complicamos. E agora eu parto com o encerramento aqui. O salmista vai dizer: a união é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Todos nós, para sobrevivermos, precisamos de pão. Sentido de pão, sentido de alimento, sentido de comida, estou dizendo. Quem é que sobrevive sem alimentação, sem a comida necessária, sem o pão de cada dia? Como conseguimos estarmos aqui de pé se não nos alimentarmos? A Bíblia vai dizer que a união é como o orvalho de Hermon. O orvalho de Hermon ficava acima do Monte Sião, e tinha geleiras no Monte de Hermon. E muitas das vezes aquela geleira, durante a madrugada, ela ia se desfazendo, e o líquido daquela geleira vinha descendo, começava a passear no meio do Monte de Sião. E o Monte de Sião, para quem conhece a geografia de Israel, de Jerusalém, sabe que ele banha ali a cidade de Jerusalém. E ele regava a terra no Monte de Sião, ele descia sobre o Monte de Sião, e quando ele chegava lá na base, ele deixava ali a terra abaixo do Monte de Sião boa para se plantar, boa para se lançar a semente, boa para se agricultura. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? A união proporciona a providência e a bênção de Deus. Tem tanta gente dizendo: Senhor, eu preciso disso, eu preciso dessa providência, eu preciso dessa vitória, eu preciso desse milagre. Irmão, viva em união com o seu irmão, porque não vai faltar milagre para a tua vida, não vai faltar providência para a tua vida, não vai faltar o sobrenatural. Jeová Jireh vai ser contigo. O salmista estava dizendo: quando existe união, existe a bênção da providência, existe pão, ninguém passa fome, existe pão, fartura. A união proporciona isso, irmão. Agrada o coração de Deus. A união proporciona a unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Vive em união. Está vendo como é simples o evangelho? E união, nós contemplamos o milagre de Deus, plantando união, colhendo milagres. Colocamos de pé, meus irmãos.
Glórias a Deus. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Como carecemos de Ti, da Tua presença, do Teu direcionamento nas nossas vidas. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Continua, Espírito Santo, falando forte aos nossos corações. Nos traz o entendimento necessário que eu e os meus irmãos precisamos. Que esta igreja continue debaixo de um posicionamento de união, de andar juntos, de ser um, porque assim sendo, esta obra vai cumprir milagres. Que todos nós que aqui estamos venhamos entender a importância de sermos um em Cristo Jesus, estarmos unidos para juntos vermos, constatarmos e desfrutarmos da glória, do poder e da presença de Deus. Senhor, abençoa todos os meus irmãos, todos os pastores à minha retaguarda, toda a tua igreja, todo o teu povo. Eu declaro sobre todos aqui nessa noite, não vai faltar a alma de Deus sobre a tua vida. Aonde você estiver, onde pisar a planta dos seus pés, aonde você colocar as tuas mãos, Deus será contigo, te auxiliando, te socorrendo, te protegendo, te livrando, te dando o apoio que você precisa e te fazendo colher milagres. Aquilo que você precisa, que para você é possível, mas para Deus é possível. Entenda, queridos, unidos, perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, unidos com Cristo, você vai colher milagres. Deus abençoe a tua vida. Você pode aplaudir Jesus nessa noite, irmãos? Glória a Deus. Seu nome é Jeová
Quem foi abençoado aqui, diga glória a Deus. O segredo é perseverar, amém? Aquele que perseverar até o final, dar-te-ei a coroa da vida, amém? Irmãos, tem cantina, tem cantina.